Meus irmãos, mais uma vez, bom dia e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Queria convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, 11 a 17. O tema desse mês aqui na igreja é o Deus que governa, sobre os governos, sobre as autoridades. Tenho estudado a carta de Pedro esses últimos dias e Deus tem falado muito ao meu coração, principalmente no que diz respeito à nossa identidade, ou à minha identidade em Cristo, e como essa nova identidade interfere de forma radical em todos os outros aspectos da minha vida e também da nossa vida. 1 de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Amém. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, abrimos aqui a Tua palavra, lemos a Tua palavra e cremos no Teu Espírito, Pai, que é quem conduz a verdade da Tua palavra ao nosso coração, promovendo transformação, conversão no nosso coração. Pedimos aqui, Pai, que o Senhor haja no nosso meio e assim nos abençoe, glorificando o Teu nome e nos satisfazendo em Cristo, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu sei que ninguém aguenta mais falar sobre eleições. Há um desânimo, fruto de um cansaço enorme, gerado por esse tema. Eventos grandes, eles sempre revelam muita coisa. Quando a gente passa por um desastre, ou quando a gente passa por um momento onde um presente muito grande foi recebido, ou quando uma coisa grandiosa acontece na cidade, no estado, até mesmo no país, esses grandes eventos, sejam positivos, ou sejam aquilo que a gente considera como sendo negativo, não tão bom, eles revelam muita coisa, não apenas de âmbito geral, mas principalmente aspectos que fazem parte do nosso coração, e muitas vezes estão lá escondidos e nem sempre a gente percebe, e nem tampouco as pessoas que convivem conosco percebem. Eu penso que todo esse processo que nós temos enfrentado, principalmente esse ano, nos últimos meses, e aí nesses últimos dias de eleições e tudo mais, o que está para acontecer no final desse mês também, tem revelado muita coisa que estava escondida no nosso coração. Coisas que talvez nós conhecêssemos, mas não dávamos tanto valor assim, aspectos que estavam presentes dentro de nós e muitas pessoas que nos cercavam não conheciam e tem sido revelado. Em todo esse processo, e eu não quero entrar aqui nos detalhes de tudo que tem ocorrido em redes sociais, em grupos pequenos, dentro de ministérios, pessoas que muitas vezes ficam sem se falar dentro da própria família e tudo mais, eu não vou entrar nesses detalhes, mas em todo esse processo uma coisa tem ficado muito claro: a superficialidade da nossa teologia, do nosso conhecimento de Deus.
Palavras como amor, palavras como defesa, palavras como meu direito, elas têm sido muito mal interpretadas e muitas delas, nem possuindo um contexto bíblico, nem possuindo uma teologia bíblica, têm sido aplicadas à própria palavra de Deus. Não é que a palavra sirva como uma lente que está sobre os meus olhos e que me leva a discernir a realidade, mas lentes ideológicas, lentes do coração, toda a minha formação é que tem sido posta nesses dias como sendo as lentes que interpretam a realidade. E isso é um perigo muito grande, irmãos, porque se eu for interpretar a realidade por aquilo que eu creio, por aquilo que os meus professores ensinam na universidade, por aquilo que é uma formação cultural, onde qualquer descrente participa, compartilha dessa visão, eu vou ter sempre uma aproximação irreal e mentirosa de todos os fatos que compõem a realidade. Mas quando eu me aproximo por meio da palavra, com as lentes da palavra, eu tenho uma interpretação verdadeira daquilo que é fato. Jesus, ele se define como sendo o caminho, a verdade e a vida. Não existe verdade fora de Jesus. Jesus e a palavra de Deus são as lentes que nos conduzem a interpretar tudo aquilo que está ao nosso redor e principalmente a interpretar todos os movimentos, as motivações do nosso coração. Isso não nega a nossa cidadania terrena. Nós temos uma carteira de identidade, um RG, e lá diz, pelo menos eu creio aqui na maioria, que tem lá como sendo brasileiro. Nós temos uma cidadania, nós somos chamados a exercer a nossa cidadania. Ainda que a gente não goste muito de todo o cenário que está aí, nós somos chamados a votar, nós somos chamados a participar, nós somos chamados a exercer nossa cidadania. Nós somos chamados também a ter boas conversas sobre isso e dentro dessa visão bíblica tentar apresentar aquilo que o pastor Sávio já apresentou aqui, dentro daquela carta aberta que foi escrita por vários pastores na semana passada, uma visão bíblica de uma caminhada daquilo que é plano de Deus. Entretanto, nós possuímos uma cidadania celestial. E é isso que Pedro nos apresenta aqui nessa carta. E eu acho muito interessante essa carta de Pedro, porque Pedro, como sendo um judeu, ele tem uma visão muito cíclica da vida. A gente percebe Pedro trazendo afirmações sobre a identidade e, ao mesmo tempo, Pedro aplicando essa identidade, essa nossa nova nacionalidade, a momentos de tribulação, a momentos de luta. Mais uma vez, não só no capítulo 1, mas no capítulo 2 nós percebemos isso. Pedro, ele define a nossa cidadania, a nossa identidade, e depois ele fala sobre a contextualização disso. No capítulo 3, ele segue a mesma linha de pensamento e assim por diante. É diferente da forma como Paulo escreve, por exemplo. Paulo, nós percebemos isso nas cartas, ele escreve sempre uma argumentação teológica, como por exemplo Romanos. Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele faz toda a sua exposição teológica, e a partir do capítulo 12, então, ele passa a aplicar tudo aquilo que foi exposto. Como Efésios, capítulo 1 até o final do capítulo 3, ele faz toda uma exposição, e a partir do capítulo 4, o que é que isso tem a ver comigo? Como é que a gente aplica isso à nossa vida? Só que Pedro, ele escreve de forma diferente. Ele faz questão de afirmar a nossa identidade e trazer um contexto adverso, uma aplicação para aquele contexto. Ele traz de novo a nossa identidade, ele reformula a sua teologia, ele reafirma a sua teologia e ele traz de novo ali como é que a gente aplica isso. É interessante, irmãos, que nós percebemos aqui, já no final do capítulo 2, e Esdras leu esse texto mais uma vez, Pedro afirmando essa nossa identidade. Versículo 9, versículo 10 do capítulo 2, ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia.
Pedro ele faz questão de trazer a radicalidade dessa identidade que Cristo nos deu na cruz do Calvário. E ele está escrevendo dentro de um contexto muito difícil. Pedro escreve essa carta por volta do ano 63 a 65 depois de Cristo. O imperador de Roma era Nero, aquele homem truculento, aquele homem mau, aquele déspota. A igreja cristã, logo nos primeiros anos, ela sofre uma perseguição mais por parte dos judeus. Há uma luta porque os judeus encontram ou percebem o cristianismo como sendo uma heresia, e eles, por conta do zelo que eles têm à palavra, eles compreendendo que Jesus não era o Messias e que tudo aquilo ali era uma heresia, eles perseguem os cristãos. Só que o Império Romano, ele deixa isso a cargo dos judeus. É como se mais uma vez as mãos fossem lavadas e não existisse no Império Romano uma grande preocupação no que diz respeito a isso. Até então o cristianismo não ameaçava o império. Só que com o passar dos anos, a vida dos cristãos, ela servia como um contrapeso ou como uma confrontação ao que pregava o Império Romano. Por quê? De forma prática, os cristãos acolhiam os órfãos, acolhiam os estrangeiros, cuidavam das viúvas. Eles tinham uma visão de mundo completamente diferente. À medida que alguém tinha necessidade, a igreja amparava aqueles que tinham necessidade, vendiam suas propriedades e bens, ajudavam, compartilhavam pão, estavam sempre juntos. Mesmo em meio a toda diversidade de formação, havia uma unidade ali. Havia uma unidade, e essa unidade não estava presente na comunidade porque um queria bem ao outro, mas essa unidade existia por causa da palavra de Deus, porque havia uma única visão que era arrastada por meio da palavra de Deus. Então eles se tornavam um por conta da palavra e da ação do Espírito, que de diversas pessoas fez um só corpo, que de uma diversidade de formação e de pensamento fez um só corpo, a unidade do Espírito. Dentro dessa perspectiva, então, Pedro escreve essa carta para animar esses irmãos, para chamar esses irmãos a permanecer em Cristo, lembrando a sua identidade, lembrando quem eram esses irmãos, lembrando do amor de Cristo que foi derramado de uma vez para sempre na vida daqueles irmãos, de que eles estavam guardados nesse amor de Deus, que ainda que em meio a tribulações, em meio a perseguições, nada poderia arrancá-los das mãos de Deus, do estado em que Deus os colocou. Pedro faz questão de trazer essas afirmações ainda aqui no capítulo 1, a partir do versículo 3. E mais, ele diz que toda essa salvação, ou que todo esse processo de Deus, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às lutas, gera uma alegria no coração daqueles irmãos que não se pode mensurar por meio de palavras. Não é complicado pensar sobre isso? Como é que em meio a tribulações, como é que em meio a dificuldades, como é que em meio a coisas adversas, a aspectos adversos, eu posso exultar? Essa exultação, ela não tem base por conta das circunstâncias em si, mas ela tem como base a obra redentora do Senhor Jesus, que alcançou o coração daqueles irmãos, que deu uma nova cidadania àqueles irmãos, e que servia agora como sendo o estofo, a base, o ânimo, aquilo que proporcionava o substrato no coração deles, para que eles pudessem viver de forma alegre, de forma plena, essa nova alegria em Cristo. No capítulo 2, ele relembra mais uma vez a identidade, e ele entra aqui no versículo 11 com uma exortação de amor. É interessante, irmãos, que a palavra amados aqui, em algumas traduções, usam uma expressão diferenciada, na NVI, por exemplo, mas a expressão aqui, amados, ela tem um duplo sentido. Ela se encontra numa voz passiva e ela tem um duplo sentido. Aqueles irmãos tanto eram amados por Deus e amados de uma vez para sempre por Deus, como também amados pelo próprio apóstolo Pedro. Pedro amava aqueles irmãos. E Pedro, irmãos, por mais que a gente perceba nos evangelhos aquele jeitão de Pedro, meio seco às vezes, né? Meio falastrão, aquela pessoa meio impulsiva, a gente percebe em suas cartas um coração extremamente cuidadoso, extremamente pastoral, alguém que de fato se importava, se interessava, estava envolvido com o coração daqueles irmãos.
E Pedro aqui usa a expressão, amados, eu exorto vocês, e duas palavras, dois adjetivos que Pedro usa aqui, como peregrinos e forasteiros que sois. Isso faz parte da identidade. Quando nós olhamos aí o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9, nós percebemos isso, essa nova identidade, como eu já falei, e também do capítulo 2, 9 e 10, os dois versículos que já lemos aqui. Essa nova identidade define quem nós somos, irmãos. Define quem nós somos. Essa não é uma definição apenas por conta de uma região, ou de um continente, ou de um país que a gente nasce. Mas essa nossa identidade nos define agora como sendo peregrinos e forasteiros. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Jesus, na oração de João 17, na sua oração sacerdotal, Jesus diz assim: Pai, eu rogo por eles que estão no mundo, mas eles não são do mundo. Eu peço que o Senhor os livre do mal, eles estão no mundo. No mundo eles passam por aflições, no mundo eles passam por perseguições, passam por lutas. Eu peço que o Senhor os guarde do mal. Porque ainda que estejam no mundo, eles não são do mundo. Jesus define ali, irmãos, a nossa identidade. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E aí, uma pergunta que surge, e eu quero mostrar para você dentro de duas perspectivas dessa resposta. Quais são os direitos de um forasteiro? Quando a gente olha, por exemplo, para o Antigo Testamento, o forasteiro, quando ele chegava em Israel, ele deveria ser cuidado pela nação, pelo povo. Os pastores de Israel, e essa expressão não se referia a pastores como nós conhecemos hoje, mas se referia a qualquer liderança institucional de Israel, deveria tratar bem o estrangeiro, deveria acolher o estrangeiro. Entretanto, por outro lado, a expressão que Pedro traz aqui não é que nós devamos agora de alguma forma ser acolhidos ou sermos acolhidos pela liderança institucional do povo porque somos forasteiros. Não é essa visão de que eu vou para os Estados Unidos com um visto de turista e dou uma de João sem braço e vou ficando lá porque eu tenho que ser acolhido de alguma forma. Não, isso é ilegal. A visão que Pedro ele traz aqui é a visão da completa falta de direitos que nós temos nesse mundo. Porque o forasteiro, ele não participa, ainda que seja cidadão local, mas ele não participa, ele não tem a sua visão, a sua identidade limitada à sua visão regional, à sua visão local, ao país que ele habita. É como se nós nos considerássemos, ou como que aqueles irmãos devessem se considerar de alguma forma sem direito algum. Ainda que possuindo direitos civis, eles deveriam observar a sua caminhada como alguém que não tem direitos, ainda que tivessem. Mas a grande diferença é como eu interpreto isso, como eu observo isso e como eu me movo em meio a essa realidade que é colocada agora pelo Senhor Jesus. Eu tenho direitos e tenho deveres como cidadãos, mas ao mesmo tempo eu abro mão dos meus direitos, não dos meus deveres, e Pedro vai mostrar isso aqui, mas eu abro mão dos meus direitos como cidadão, porque o que ele coloca aqui é que nessa caminhada eu sou um forasteiro, eu sou um peregrino, eu estou passando por aqui. A imagem que me veio à mente quando eu estava estudando esse texto, e principalmente essa expressão peregrinos, é aquilo que o autor aos Hebreus, no capítulo 11, fala sobre Abraão. Que Deus fez uma promessa a Abraão e Deus deu limites geográficos de uma terra que Abraão e a sua descendência possuiriam. Entretanto, o texto de Hebreus, e até quando a gente olha lá a caminhada de Abraão, o texto de Hebreus vai dizer que Abraão peregrinou pela terra da promessa como que em terra alheia, como que em terra estranha, como que em terra que não pertencia a ele, porque ele esperava uma pátria, ele esperava uma cidade da qual Deus, ele é o arquiteto e o edificador. E esse discipulado foi tão forte que tanto Isaac como Jacó, eles se tornam também peregrinos sobre a terra. Depois existe todo aquele processo de escravidão no Egito e eles voltam para a terra com Josué.
Mas a imagem que eles tinham, que foi distorcida, que foi deturpada depois, foi mal interpretada depois pelos judeus, mas a imagem que Deus havia passado era que a terra, ou tudo aquilo, ainda que fosse real, era uma sombra de algo que viria. Aquela terra, por mais que fosse real, e os seus limites geográficos também, ela apontava para uma realidade muito maior do que meramente aquela terra, do que aquele espaço geográfico. E aqueles homens e mulheres que viveram por meio da fé, eles criam nisso e por isso peregrinavam. Não consideravam como sendo propriamente sua, não consideravam como sendo o fim de todas as coisas, mas um meio que Deus estava usando para revelar algo que era superior. Assim também, irmãos, é a nossa caminhada como peregrinos aqui. Nós somos chamados a conviver, a desenvolver uma cultura, a desenvolver relacionamentos, a desenvolver uma espiritualidade no mundo em que somos peregrinos. Em que somos peregrinos. E muitas vezes o erro do nosso coração está exatamente em pensar que eu não sou forasteiro, que eu tenho todos os meus direitos, que eu tenho que exigir os meus direitos, que eu tenho que protestar com os meus direitos, que eu tenho que fazer isso ou aquilo porque feriram o meu direito, e que eu também não sou peregrino coisíssima nenhuma. Eu tenho sim construir os meus reinos aqui e tenho que buscar a minha suficiência, as minhas garantias em tudo aquilo que eu construo aqui. É como se tudo isso que a gente faz aqui, todos os nossos movimentos aqui, apontassem para uma segurança, um conforto que nós estamos querendo, que estamos desejando, que estamos buscando, porém nunca conseguiremos, irmãos. Agora imagina isso sendo dito para irmãos que estão ou que fazem parte do que Pedro chama de dispersão. Pessoas que já deixaram para trás, talvez aí a sua pátria, que deixaram para trás aí os seus bens, os seus negócios e estão literalmente desterradas. Por que Pedro então chama a gente que já está peregrinando de peregrino? Por que Pedro então faz questão de dizer que eles são forasteiros, se humanamente falando eles já são forasteiros? Eu penso, irmãos, que Pedro não está confrontando simplesmente a realidade que eles se encontram, como que desterrados, como que dispersos. Mas Pedro está principalmente lembrando ao coração dessa identidade. Porque, irmãos, nós podemos estar desterrados, nós podemos estar de alguma forma dispersos, perseguidos, e mesmo assim, de alguma forma, lutando por aquilo que nós achamos que é nosso direito. Ou lutando por aquilo que nós pensamos ser a nossa segurança. E buscando de alguma forma restabelecer uma segurança. Pedro faz questão de lembrar ao coração: vocês são peregrinos, vocês são forasteiros. Então, alguns aspectos que fazem parte dessa identidade, Pedro passa a tratar agora. Eu exorto vocês a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma. Se abstenham. O verbo aqui ele se encontra no modo reflexivo, ele aparece, essa palavra se abster, 6 vezes aqui no Novo Testamento, e em todas as vezes ela se refere a guardar-se do pecado, guardar-se da idolatria, de todas as formas de mal, das concupiscências da carne, das paixões carnais, as paixões, os desejos proibidos que travam uma batalha ferrenha contra a nossa alma, uma guerra, que é até mesmo uma guerra estratégica, para tomar o domínio daquilo que Cristo já conquistou. Essa era uma palavra que era usada em contextos de estratégia de batalha. E Pedro percebe, irmãos, assim como Paulo percebe em Gálatas no capítulo 5, que existe uma batalha, existe uma guerra dentro de nós. A nova vida que Cristo nos deu, Ele nos deu de forma voluntária, soberana, por escolha dEle, por vontade dEle. Entretanto, essa salvação, quando nos alcança, ela nos chama agora a dar uma resposta a Deus, a andar de acordo com aquilo que é vontade de Deus. Paulo diz em Gálatas 5, se vivemos no Espírito, e aquilo ali é uma posição colocada por Deus, Deus nos colocou no Espírito, andemos também no Espírito. É como fruto dessa nova identidade, dessa nova posição que Deus nos colocou, nós somos chamados agora a desenvolver uma caminhada no Espírito.
É por isso que em Efésios, no capítulo 4, ele chama os irmãos a andarem de acordo com a sua identidade, com aquilo que eles já receberam do Senhor. E assim também em Filipenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, ele chama essa reflexão: andem de acordo com aquilo que Cristo fez em vocês, a transformação do Espírito. E essa transformação do Espírito, ela diz respeito a abrir mão daquilo que para o mundo é absolutamente normal. Para qualquer recifense, para qualquer pernambucano, para qualquer cidadão brasileiro, é algo extremamente normal. Não tem problema nenhum, não tem bronca nenhuma na mente, não existe tristeza nenhuma no coração em fazer essas coisas. Eles simplesmente fazem, porque estão mortos nos seus delitos e pecados. Eles servem a 3 instâncias aí, que é o coração, que é o mundo e que é o diabo, segundo lá o pensamento de Paulo em Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Eles são escravos dessa natureza, eles foram colocados dentro desse sistema de escravidão, e a resposta que eles dão é uma resposta dentro desse sistema de escravidão. Entretanto, agora vocês são peregrinos, são forasteiros, são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Abram mão, então, de tudo isso que de alguma forma faz guerra ou de forma estratégica tenta derrubar o coração de vocês. Percebam de forma muito clara as artimanhas, percebam de forma muito clara os movimentos do coração, percebam de forma muito clara as ideologias que de alguma forma estão plantadas dentro de vocês e confrontem tudo isso por meio dessa nova identidade que vocês têm em Cristo. Não se submetam a isso, reflitam, pensem. Julguem essas coisas por meio da palavra, julguem aquilo que vocês postam por meio da palavra, julguem as conversas de vocês por meio da palavra, porque vocês são nova criatura, vocês são nação santa, vocês são peregrinos aqui, vocês são forasteiros aqui, vocês possuem uma nova identidade. Confrontem esse pensamento de vocês, porque de forma estratégica, como que montando um cenário de guerra, essas paixões, essas lutas, elas existem dentro de nós. Se abstenham delas. Irmãos, isso é tão grave. Lá em Gálatas, voltando para Gálatas capítulo 5, Paulo ele diz que se nós vivemos ou se nós andarmos segundo o Espírito, nós não satisfaremos as concupiscências da carne. Existe uma guerra dentro de nós, existe uma batalha dentro de nós, porém quando nós andamos no Espírito, a carne ela não é satisfeita, nós passamos a buscar a Deus, a ouvir a voz de Deus, a confrontar o coração com aquilo que é palavra de Deus, e isso vai formando em nós, ou vai amadurecendo em nós o caráter de Cristo, tanto em meio a circunstâncias favoráveis como as piores possíveis. Cristo vai sendo formado em nós. A maturidade de Cristo, a mente de Cristo vai sendo formada em nós. É interessante, por exemplo, em Atos, no capítulo 4, quando Pedro, João estão ali perante o Sinédrio, e eles estão confrontando a Pedro e João, e Pedro e João respondem ali, e o espanto que toma conta dos doutores da lei é: esses homens não são iletrados, não são pescadores? E com isso eles reconheceram que eles haviam andado com o Senhor Jesus. E nesse relacionamento com Cristo, nessa vida com Cristo, o jeito de Cristo, a forma de Cristo se movimentar, a forma de Cristo pensar, aquilo que é visão de Cristo se torna também a minha visão, se torna o meu jeitão. Eu vou me tornando mais parecido com Jesus e menos parecido comigo mesmo, sem perder a minha pessoalidade. Se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E é interessante esse terceiro aspecto que Pedro coloca aqui. Mantendo exemplar o vosso procedimento entre os gentios.
existe um testemunho dos gentios. Os gentios, eles dão um testemunho sobre a igreja. E aqui a palavra que Pedro usa é a palavra malfeitores, que é literalmente alguém que faz mal para o outro. É alguém que faz maldade contra outra pessoa, que promove um mal e que muitas vezes até executa ele mesmo o mal contra os outros, ou contra o outro. E, irmãos, isso era uma forma que as pessoas encontravam para difamar a igreja naquele tempo. Porque a igreja ela crescia não só na região da Judéia, não só ali em Jerusalém, mesmo depois daquela perseguição, ela continuava crescendo ali, mas ela começou a crescer também na Ásia e até mesmo em Roma. Ela começou a crescer. Pedro, quando ele escreve essa carta, provavelmente ele está em Roma. E aqui ele já tem uma visão de que também o evangelho tem crescido ali na cidade de Roma, na capital do império. E o que é que as pessoas, ou qual é a forma que as pessoas usam, não é só nos dias de hoje, mas que sempre usaram para de alguma forma mudar a visão de alguém para que não venham a aderir a determinados movimentos? Passe a difamar. Passe de alguma forma a levantar questões que não necessariamente sejam verdades, mas para que as pessoas olhem para aquilo ali e comecem a sentir um asco por aquilo ali. Comecem a olhar para tudo aquilo ali e comecem a dizer assim: olha aí, olha aí o que de fato eles são. E isso passou a acontecer com a igreja aqui ainda no primeiro século. As pessoas começaram a chamar os cristãos de malfeitores. E os cristãos chegam a ser acusados por Nero mesmo depois de terem ateado fogo em uma parte de Roma. As acusações eram graves, as acusações eram sérias. Para os irmãos terem uma ideia, na ceia do Senhor, os elementos eles são colocados como sendo o corpo e o sangue do Senhor. Os cristãos eram acusados ainda no primeiro século de carnificina, de canibalismo. Porque diziam assim, as pessoas de fora: eles comem carne e bebem sangue de gente. Vejam só. As acusações eram graves, irmãos. Só que Pedro ele diz assim: olha, como fruto dessa nova identidade, o produto de quem de fato vocês são, mantenham exemplar o procedimento de vocês. Não caiam ou não desçam ao mesmo patamar. Não queiram se defender. Não queiram de alguma forma pensar que essa luta se estabelece um contra o outro, porque ela não se estabelece assim. Pensa o seguinte, irmãos: se nós cremos no que nós cremos, é porque um dia foram abertos os nossos olhos espirituais. E se nós cremos numa teologia reformada, nós temos a consciência de que não fomos nós que abrimos os nossos olhos espirituais. Eles foram abertos por Deus, por meio de Cristo, da sua palavra, a ação do Espírito Santo vivificou o nosso coração. E nos deu um novo coração, nos deu uma nova visão, e nós passamos a crer na palavra de Deus. Amém? Agora pense o seguinte: aquele seu colega de trabalho, aquele seu colega lá da faculdade, ele está lá vivendo a vida dele, pensando ser livre, pensando ser uma pessoa que não segue regras, mas que segue o próprio coração, e isso nós sabemos que é escravidão. Agora vai lá, essa pessoa começa a chamar você de malfeitor, começa a difamar você. Qual é a nossa reação? Ou muitas vezes começa a difamar o próprio evangelho. Nós vimos aí movimentos nesse último festival de inverno de Garanhuns, uma série de coisas que acontecem, e nós nos sentimos ofendidos por isso. Entretanto, você pega uma pessoa dessa e diz assim: olha, você está errado, a Bíblia condena isso. Essa pessoa vai responder o que para você? Pensa o seguinte: se nós não tivéssemos sido vivificados pelo Espírito de Cristo, se nós não viéssemos a crer na palavra por causa dessa obra soberana de Deus, irmãos, estaríamos na mesma posição. Nós seríamos blasfemos, seríamos perseguidores da igreja.
E essas pessoas estão nessa situação. Então o que Pedro diz é, não queira você lutar com as mesmas armas. Não queira. Pelo contrário, se torne servo por meio de um exemplar procedimento no meio dessas pessoas, para que naquilo que falam contra vocês, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Aí você diz assim, essas pessoas vão se converter? Eu não sei, mas o fato é que no dia da visitação, de alguma forma, seja convertido ou não, eles vão glorificar a Deus. E é esse mesmo princípio que Jesus ensina. Quando Jesus trata sobre a questão das boas obras no Sermão do Monte, ele diz, para que vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Jesus não está falando ali de conversão, mas Jesus está falando de um reconhecimento que vai acontecer um dia, seja no coração daquele que é crente, seja no coração daquele que é descrente, porque um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, querendo ou não, como fruto de uma atuação do Espírito de forma salvífica, confessando e entrando para o gozo do Pai, como não, confessando, reconhecendo e indo para o inferno. Aqui no versículo 13 agora, Pedro começa a aplicar de forma mais clara. E eu parti aqui esse pedaço por causa do tempo, do versículo 13 ao 17, mas essa perícope segue, irmãos, até o versículo 7 do capítulo 3. Ou melhor, até o versículo 12 do capítulo 3. Ela segue até lá. Porque Pedro passa a tratar agora de instâncias diferentes. Ele vai tratar de toda a instituição humana, dos senhores, das autoridades constituídas, dos imperadores, depois dos patrões, como é que o empregado ele pode conviver com um mau patrão. No capítulo 3 ele começa a falar das mulheres e dos homens, como é que a gente reflete essa nova identidade dentro do casamento, e depois na questão do amor fraternal, dentro da comunidade da fé, como é que a gente aplica isso. Eu vou ficar aqui só com essa primeira parte, do versículo 13 ao versículo 17. De forma bem objetiva, diz assim: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Se os irmãos observarem Romanos 13, de 1 a 7, Tito, no capítulo 3, versículo 1 e 2, vão perceber que esse discurso também estava presente na teologia de Paulo. E o que Pedro faz aqui é muito do que Paulo faz também, de forma mais breve, porque em Romanos Paulo expõe de forma mais detalhada, mais aprofundada até, mas Pedro traz aqui o mesmo princípio. Ele diz: sujeitai-vos a tudo aquilo que de alguma forma é criado pelo homem como sendo instituição, como sendo governo. Por causa de quem? Por causa do Senhor. Perceba que a atitude aqui não é por causa do homem em si, mas é por causa do Senhor. Dois princípios aqui, irmãos. Primeiro, toda a autoridade é constituída por Deus, é o que Paulo nos fala em Romanos 13. Deus é quem constitui as autoridades. Ele coloca os reis, como também tira os reis. Ele governa sobre toda a autoridade, e nós devemos nos sujeitar a toda a autoridade, crendo que é instituída por Deus. O segundo aspecto é que essa sujeição à autoridade, assim como qualquer tipo de submissão bíblica, ela tem que ser de acordo com aquilo que é palavra de Deus. A partir do momento em que a autoridade de alguma forma me leva a negar aquilo que é palavra de Deus, ou tenta impor a mim aquilo que eu creio como não sendo palavra de Deus, eu não sou chamado a obedecer. Amém, irmãos? Amém. Vamos supor, a Bíblia diz que a estultice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará ela. A partir do momento em que qualquer autoridade tenta colocar sobre mim o peso de não disciplinar os meus filhos de forma corretiva, ela está entrando num âmbito que não diz respeito à sua autoridade. A minha submissão nesse caminho é a palavra de Deus. Se de repente alguma autoridade diz que eu tenho que ensinar aos meus filhos a questão da ideologia de gênero,
ou que eu tenho que ensinar a minha filha que o corpo dela, as regras dela, que ela faz o que ela quiser, e se um dia de forma irresponsável ela vier a engravidar e tem o direito sobre o corpo para abortar, eu sou chamado, irmãos, a não ensinar isso, porque a minha mente ela é escrava da palavra de Deus, ela é cativa à palavra de Deus, como Lutero falou certa vez. O nosso coração ele é cativo à palavra de Deus, e nesse sentido então nós somos chamados a obedecer a palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas somos chamados, dentro daquilo que não vai de encontro à palavra de Deus, a obedecermos às autoridades, porque estas foram instituídas por Deus, a nos sujeitarmos a ela. Pedro diz aqui que essa é a vontade de Deus. Versículo 15 ele diz: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. A vontade de Deus é que pela prática do bem, e a expressão emudecer aqui é literalmente colocar uma mordaça no coração ou na boca dos ignorantes, dos insensatos. A vontade de Deus é que pela prática do bem, essas pessoas, os gentios, os insensatos, os ignorantes que Pedro coloca aqui, eles sejam calados. Perceba, irmãos, mais uma vez aqui eu volto a esse ponto, não é no campo do debate. Campo do debate jamais será um campo de aprendizado. Campo de debate é campo de batalha. Você tem ali a sua verdade e você vai debater com alguém que tem a verdade dele também. Ninguém está disposto a aprender, está disposto a debater. Mas o princípio que ele coloca aqui é que pela prática do bem, e essa é a vontade de Deus, que pela prática do bem, daquilo que é bom, as pessoas sejam amordaçadas, sejam caladas, os ignorantes, os insensatos sejam calados. Irmãos, isso aqui tem muito a ver com aquele senso de existência que a gente tem de defesa própria. Não é? Ofenderam a minha honra, mexeram no meu direito, agora vão ouvir, agora vão ver o que é bom. Isso reflete muito o tamanho do nosso ego, o tamanho do nosso orgulho e a nossa falta de sujeição, a nossa falta dessa percepção de coração de servo. Quem era maior, Jesus ou Pôncio Pilatos? O que é que Jesus diz a Pôncio Pilatos? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não fosse dada a você. Irmão, Jesus ali poderia com um piscar de olho fulminar Pôncio Pilatos e aqueles judeus todinhos que estavam ali pedindo que ele soltasse Barrabás. Talvez ele nem precisasse piscar o olho. Mas Jesus ele se submete, irmãos. E talvez aí a nossa mente queira justificar, não, mas ele era Deus, havia um plano redentivo, e de fato havia. Só que a bronca é que um cara chamado Paulo, quando escreve Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que habitou também no Senhor Jesus. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A partir do momento que a palavra inspirada por Deus chega para mim agora e diz assim, não foi só Jesus para cumprir um plano redentivo de Deus, mas você também agora tenha o mesmo sentimento. Se esvazie desse negócio, esvazie esse ego, murcha essa bolinha aí e sirva. Pela prática do bem, façais emudecer os ignorantes ou a ignorância dos insensatos. Em último aspecto aqui, um penúltimo aspecto aqui, como livres que sois, vivam como servos de Deus. Veja só, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Como livres que vocês são, vivam como servos de Deus. Uma frase que Martinho Lutero disse um dia, diz assim: um cristão é um senhor perfeitamente livre sobre todas as coisas, sujeito a nenhuma delas,
Um cristão é um servo perfeitamente obediente a tudo e sujeito a todos. É lindo isso, não é não? Graças a Deus pela vida desses caras que sabiam falar frases bonitas assim. Mas pensa o seguinte: você é livre sobre tudo. Você foi livre. Quando a liberdade que Jesus nos dá é sobre todas as coisas, irmãos. Mas ao mesmo tempo, essa liberdade, ela nos torna obedientes, nos sujeita, ainda que não seja num contexto favorável, ainda que não seja de acordo com aquilo que a gente quer, mas ela gera no nosso coração um coração de servo, de sujeição. E Calvino, no seu comentário sobre essa primeira carta de Pedro, ele diz que a verdadeira liberdade é aquela a que ninguém causa mal algum a outra pessoa. Bonito isso também, né? Não usem da liberdade que Cristo deu por pretexto de malícia, mas vivam como servos de Deus. E mais uma vez, lembrem o contexto aqui, irmãos. E talvez aí a minha mente seja muito mais parecida com a mente de Pedro, nessa questão de exposição. Lembrem mais uma vez do contexto. Era um contexto de perseguição, de lutas, de um governo antibíblico, de coisas terríveis que aconteciam. Eles eram difamados, estavam desterrados, estavam dispersos, mas o coração tinha que estar em Deus. Porque a nova identidade era uma realidade muito maior até do que qualquer circunstância visível, existencial que eles pudessem experimentar. Eles eram povo de Deus. E por fim, Pedro conclui aqui como que em uma oração. Versículo 17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Honrai. E é interessante aqui, essa palavra tratar, ela tem a ver com honrai também. Honrai a todos com honra. De forma geral, honre a todas as pessoas. E aqui, irmãos, Pedro não está se referindo só aos crentes. Honre as pessoas. Honre as pessoas. O seu vizinho, o seu chefe, o vereador eleito, o prefeito da cidade, o governador do estado, presidente que vai ser eleito. Honre a essas pessoas. Honre aquele cidadão que está lá na faixa de pedestre esperando que alguém pare, seja o primeiro a parar. Honre aqueles que vêm atrás de você e que não perceberam aquela pedra no meio do caminho. Quem sabe não é você que vai parar o carro, ligar ali o alerta, torcer para não ser atropelado e tirar aquela pedra do meio do caminho. Honre nas questões ambientais. Honre nas coisas mais simples. As mais complexas. Honre a todos. Tenha o outro como sendo superior a você. Eu estava há um tempo atrás ouvindo uma pregação e o pastor estava escandalizado nessa pregação. Um pastor já bem de idade, norte-americano, ele estava escandalizado. E no testemunho dele, enquanto ele pregava, ele disse que chegou num cinema, junto com um grupo da igreja. E lá quando você vai reservar ali, né, as fileiras, todo mundo pensava assim, ó, o melhor lugar de sentar é esse aqui, é no meio, naquele local ali, a gente tem uma visão melhor, o som é melhor. E ele disse que ficou escandalizado com aquilo. E ele disse assim, chamou os irmãos assim, irmãos, peça para cancelar os lugares, peçam aí para cancelar. A gente vai sentar ou lá na frente, ou lá atrás, ou pelos lados. Nós temos que honrar as pessoas. Nós temos que dar o nosso direito ao outro. Deixe que as outras pessoas sentem nos melhores lugares. Nós vamos sentar nos piores lugares. Irmãos, eu fiquei pensando nisso. A gente foi para o cinema essa semana, né? E a gente chegou atrasado e pegou os piores lugares. Sarinha, coitada, não dava nem para ver direito, porque tinha uma paredezinha na frente dela. Mas eu fiquei pensando, irmãos, nisso depois desse filme, sabe? Eu vi essa pregação depois, e eu disse assim, meu Deus, se eu tivesse chegado mais cedo, com certeza eu gostaria de pegar os melhores lugares.
E talvez eu justificasse assim, mas eu estou pagando o meu ingresso, eu tenho direito, não é? E aí, ouvindo aquele pastor já de idade, pregando aquilo ali, falando da crise do coração dele, eu disse assim, rapaz, isso é honrar o outro, não é não? Isso é honrar o outro. E como o orgulho da gente se manifesta em coisas tão pequenas, como um assento de cinema. E aí vem os imperativos, amai os irmãos. Talvez essa seja uma palavra boa, daria uma pregação, né? Não nesse contexto que a gente está. Teve líder de grupo pequeno que me procurou para dizer que tinha pessoas sem ir para o grupo pequeno, porque estavam brigados com outros irmãos do grupo pequeno, porque um vai votar no candidato A, o outro no candidato B, não sei o que lá. Isso aqui não é uma reflexão, nem é uma atitude passiva, é uma ação, é um imperativo. Você não tem opção, ame o seu irmão. Hoje, no culto da tarde e da noite, nós vamos participar da ceia do Senhor. Quem come e bebe sem amar, sem discernir que faz parte de um corpo, come e bebe juízo para si. Não é uma opção, meu irmão. Se a sua ideologia é muito maior do que a sua teologia, muito provavelmente você não conhece a Deus. Você é chamado a amar. Temei a Deus. Temer a Deus, irmãos, não é só uma questão de respeito, de reverência, mas é tenha medo de Deus mesmo. Tenha medo de Deus. Não é que a gente vá servir a Deus com medo do castigo de Deus, mas também, porque de Deus não se zomba. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, e o temor a Deus aponta para uma realidade. Eu sei quem é Deus. Eu sei como Deus agiu, por exemplo, com Ananias e Safira. Eu sei como Deus agiu com muitas pessoas que faziam, e Paulo diz isso em 1 Coríntios 11, por isso que existem muitos fracos e não poucos que já morreram no meio de vocês, porque comeram e beberam sem discernir o corpo, sem o temor de Deus no coração, ou sem o temor a Deus no coração. Temam a Deus, saibam muito bem quem é Deus e quem é você diante desse Deus. Honrai o rei. Honre Nero. Que coisa boa, não é não? Que bênção. Nero lá perseguindo, fazendo cristão de tocha viva no meio da cidade. Imagina lá, o filhinho assistindo o pai como candeeiro na rua lá, queimando lá, soltando os cristãos no meio das arenas romanas para serem devorados por animais selvagens. Honrem ao rei. Honrem ao rei. Dê a César aquilo que é de César. Honrem. Não, mas é injusto. Honre ao rei. Não, mas você não entende a carga tributária. Honre ao rei. Quem disse que Deus chamou a gente para ser rico? Deus chamou a gente para ser servo. Amém, irmãos? Irmãos, a minha oração é que Deus nos dê uma visão bíblica. Que a gente saia de uma superficialidade e a gente, por meio da palavra, passe a questionar, a confrontar os nossos valores, as nossas crenças, se de fato elas têm fundamento na palavra de Deus. E assim, com muita humildade e submissão a Deus, confessarmos e deixarmos aquilo que é pecado e seguirmos segundo a vontade de Deus. Porque nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos peregrinos e forasteiros. Vamos orar? Queria convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente. Se você puder ficar de pé aí no seu lugar, nós vamos orar. Depois nós vamos louvar ao Senhor. Senhor, Tu conheces o nosso coração, os dias que passamos, que enfrentamos. O Senhor sabe de toda
a ansiedade que tem tomado conta de muitos. O Senhor sabe das lutas, o Senhor sabe das rixas, das questões que estão ficando mal resolvidas entre muitos irmãos. O Senhor sabe, Pai, o tamanho do nosso ego. E a gente pede aqui, Pai, que com a Tua agulha santa, o Senhor venha e fure esse balãozinho do nosso coração chamado ego. E deixe ele bem murchinho, Pai, para que essa nova identidade seja revelada. A identidade de quem é servo, de quem foi chamado para honrar a todos, ao Rei, a amar os irmãos, a viver de maneira tal que até aqueles que nos chamam de malfeitores sejam calados. Senhor, faz resplandecer, Pai, essa nossa identidade nesse mundo que jaz em trevas, que a gente seja posto na nossa rua, no nosso prédio, no nosso trabalho, na faculdade, como luz em meio às trevas, como sal que tempera, que conserva aquilo que é do Senhor. Nos abençoa assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.